Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou o professor Rafael De Lázaro e estamos aqui na análise dos chamados remédios constitucionais, também conhecidos como right constitucionais, ok? Vimos a figura do habeas corpus na nossa aula passada, vimos algumas nuances, eu insisti na ideia da transdisciplinariedade, dessa temática referente aos remédios constitucionais, vimos o HC, vimos a ação popular. Temos mais 3 remédios para trabalhar aqui na nossa aula de hoje. Vamos ver o mandado de segurança individual, gostaria de ver algumas coisinhas a respeito do mandado de injunção também. Gostaria de trabalhar um pouquinho sobre o habeas data. Você deve perguntar assim, Rafael, e a ação civil pública? A gente vê que a ação civil pública é um instrumento hoje tão em voga, Ministério Público, Defensoria Pública. A ação civil pública ela pode ser vista como um remédio constitucional? Olha, também pode ser vista como um remédio constitucional. Rafael, e a ação de improbidade administrativa? Está tão na moda hoje, né? Você denunciar alguém por improbidade administrativa, ela também pode ser vista como um remédio constitucional? Olha, tranquilamente, também pode. O conceito de remédio constitucional ele é amplíssimo, tá? Na nossa aula, por uma questão de delimitação de temática, nós vamos ver apenas o HC, ação popular, o MS individual, o mandado de injunção, e eu vou fazer algumas pinceladas tanto sobre a figura individual e coletiva do mandado de injunção, como também, para finalizar, a figura do habeas data. A ação civil pública a gente costuma deixar mais para as disciplinas de direitos difusos e coletivos, questões relativas a direito do consumidor, questão de improbidade administrativa também é mais ligada ao direito administrativo, tá? Então a gente, para tentar não intervir, não invadir a esfera, a matéria de outro professor, a gente não vai trabalhar essas últimas 2 ações. Agora você vai encontrar vários livros de doutrina que tranquilamente trabalham a ACP e a ação de improbidade administrativa como espécies também de remédios constitucionais. A gente vai se ater aqui a essa sequência que nós estamos lendo aqui do artigo 5º da nossa Constituição. E vamos trabalhar agora, nesse exato momento, a figura do mandado de segurança. Vamos ver a figura do mandado de segurança individual. Também tem o MS coletivo, mas nós vamos ver o mandado de segurança individual. Veja só, pessoal, artigo 5º, inciso 69 da Constituição. O inciso 5º, inciso 70, trata do mandado de segurança coletivo. Aí eu sugiro que você dê uma lida na redação do artigo 5º, inciso 70, costuma cair texto de lei, tá? O examinador de concurso, quando pergunta sobre o MS coletivo na disciplina de direito constitucional, agora, se você estiver estudando para a disciplina de processo civil, é possível que você tenha que estudar algumas nuances mais aprofundadas do MS coletivo. Agora, para direito constitucional, quando cai MS coletivo, costuma cair texto de lei. Como costuma cair texto de lei, a gente não vai aqui fazer maiores aprofundamentos, você apenas tem que ler o texto da Constituição. Vamos ver o mandado de segurança individual. Esse sim nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Conceder-se-á mandado de segurança, vamos por partes aqui, tudo bem? Eu já vou lendo e vou explicando umas partes para vocês. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Primeira pergunta que você pode fazer para mim, Rafael, o que é esse raio desse direito líquido e certo? Pessoal, existe uma certa similitude na lógica de pensamento entre o habeas corpus e o mandado de segurança. Como a gente estudou na nossa aula passada a figura da HC, a gente vai tentando até fazer uns efeitos comparativos para que você fixe melhor na sua memória, na sua cabeça. Olha só, a gente fala lá na figura do habeas corpus que exige uma necessidade também de prova pré-constituída, porque não existem maiores dilações probatórias quando nós vamos apreciar o habeas corpus. É dizer, você leva para a autoridade judicial apenas para mostrar para o juiz que existe um risco efetivo ou concreto, ou potencial, ou potencialmente concreto, à liberdade de locomoção. Quando nós estamos tratando da figura do mandado de segurança, o direito líquido e certo nada mais é do que esse direito que, em tese, está aflorando, ele está cristalino. Urge que uma determinada ação seja manejada, porque existe um direito que está cristalino, está claramente perceptível, ao menos o autor, né, do mandado de segurança, ele entende que esse direito é claramente perceptível. Esse é o direito líquido e certo, ele goza de certeza, ele goza de liquidez, ok? Pensa na lógica lá do habeas corpus, da ideia de prova pré-constituída, do mandado de segurança também. Você já tem que trazer para a autoridade judicial os elementos que demonstrem que você tem um direito que goza de certeza e que goza de liquidez. Não vai haver maiores dilações probatórias na figura do mandado de segurança. Você vai falar assim, mas Rafael, eu quero fazer uma dilação probatória, eu acho que isso é uma coisa para instruir adequadamente o processo, ouvir as partes. Olha, você quer fazer tudo bem, você entra com uma ação ordinária, tá?
você tem um novo Código de Processo Civil aí, você tem vários procedimentos, você entra com uma ação ordinária e aí sim você vai fazer a devida dilação probatória. O mandado de segurança ele tem a característica de ser um procedimento de natureza especial. E por que ele é especial? Porque o direito que enseja a utilização, o manejo de mandado de segurança é um direito que goza de certeza e de liquidez, ok? Então essa é a primeira parte do nosso conceito do artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Vamos ler de novo? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Outra característica, hein? Vem agora. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Dica fundamental. O examinador de concurso, de uma maneira até pouco criativa, ele costuma inverter aqui esses remédios. Olha, o mandado de segurança, ele tem uma característica que é fundamental para você compreender. Ele é subsidiário. O mandado de segurança tem natureza subsidiária. Se aparecer isso numa prova de certo ou errado, se aparecer isso numa prova de verdadeiro ou falso, se aparecer isso numa prova objetiva, você vai colocar lá que o mandado de segurança ele tem natureza subsidiária. E por que ele tem natureza subsidiária? Porque o direito apto a ensejar a utilização do mandado de segurança, além dele ser líquido e certo, ele não pode ser tutelado via habeas corpus ou habeas data. O examinador de concurso, ele costuma trocar esses remédios. Ele fala assim, ó, o mandado de segurança de natureza subsidiária, ele visa tutelar um direito não amparado por habeas corpus ou mandado de injunção, por exemplo. Ele costuma fazer essas pequenas trocas. Não tutelado, visa tutelar um direito não amparado por habeas corpus ou ação popular. É o que o examinador adora fazer, ok? É a natureza subsidiária. Vamos de novo? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, atenção, hein? Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Vou ler de novo. Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Dica fundamental aqui, ó. Isso aqui é um conceito mais do direito administrativo, mas eu gostaria de desenvolver só um pouquinho essa ideia para que você entenda. Ó, ilegalidade ou abuso de poder. Rafael, nós estamos falando da mesma coisa? Olha, a finalidade é combater a mesma coisa. Agora, não se trata ilegalidade de uma expressão sinônima a abuso de poder. Um ato ilegal, pessoal, é aquele ato que já nasce viciado, ok? Vou repetir. O ato ilegal é aquele ato que já nasce viciado. Ele é viciado na sua origem. Ou seja, se ele já nasce viciado, ele se desenvolve viciado, ele termina viciado. Exatamente por isso ele é um ato ilegal. Agora, o abuso de poder, a ideia é que o ato ele nasce ilegal. E em um determinado momento, você procede excedendo as competências que são constitucionalmente e infraconstitucionalmente delimitadas. Então, abuso de poder. Você tem certos poderes. A administração pública, as pessoas que exercem um papel de administração pública, elas têm aquilo que nós chamamos de poderes administrativos, poderes inerentes à administração pública. Se você segue à risca quais são esses poderes, você não vai ter um abuso de poder, você vai ter um exercício natural de poder. Agora, a partir do momento que você pratica um abuso de poder, você tinha competência? Tinha. Agora você excedeu essa competência. Você até começou cumprindo essa competência e depois você acabou se perdendo. Então, essas duas situações, elas ensejam a utilização da figura do mandado de segurança. Uma ilegalidade, se o ato já é viciado na sua origem, ou um abuso de poder. Se o ato, muito embora não seja viciado na sua origem, ele se torna viciado por um excesso, digamos assim, do exercício de competência. Vamos continuar lendo o dispositivo? Vou começar de novo. Vocês veem que a gente foi lendo por partes, né? A gente foi lendo aí pedacinho por pedacinho e já trazendo as dicas a respeito do MS. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, o examinador de concurso costuma terminar aqui, ó. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Para dar a entender o seguinte, somente a pessoa que está numa posição de autoridade pública, ele é uma pessoa naturalmente, de regime naturalmente, predominantemente público, que é o que está praticando a ilegalidade ou abuso de poder. Seria essa figura chamada autoridade coatora apta a ensejar o mandado de segurança. E não é só ela, não é só a autoridade pública, é também o agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que eu estou querendo dizer?
Em determinados casos, o poder público ele delega certas atribuições porque ele não consegue ser presente 100% na vida em sociedade. Então ele delega certas atribuições. Essa atribuição competiria originariamente ao poder público. Por exemplo, prestação relativa à saúde, prestação relativa à educação. Agora, como você está exercendo esse papel no lugar, digamos assim, do poder público, você também poderá ser autoridade coatora para fins de impetração do mandado de segurança. Ok, pessoal? Feita essa leitura a respeito do artigo 5º, inciso 69, e vejam a quantidade de informações que eu trouxe para vocês só explicando parte por parte o dispositivo. Eu gostaria de discorrer com vocês a respeito da natureza jurídica do mandado de segurança. Natureza jurídica do mandado de segurança. Eu vou ler aqui no meu roteiro, que nada mais é que o meu manual de direito constitucional, que eu mais uma vez recomendo a você, caso você tenha interesse. Trata-se de ação constitucional de rito sumário e especial. Então preste atenção nessa questão. Eu venho falando que todos os rights constitucionais têm a sua devida lei regulamentadora. A lei regulamentadora do habeas corpus é o Código de Processo Penal, sem prejuízo de legislações regimentais, especiais, etc. Mas o grosso está lá, no Código de Processo Penal. Quando nós trabalhamos com a ação popular, nós estamos falando como lei regulamentadora a Lei 4.717/65. Agora, quando nós estamos trabalhando com o mandado de segurança, tanto a versão individual como a versão coletiva, nós estamos trabalhando com a Lei 12.016/2009. Portanto, a lei regulamentadora que traz um rito sumário especial para o mandado de segurança é a lei número 12.016/2009. Rafael, eu preciso ler essa lei? Olha só, pessoal, para efeitos de direito constitucional, não há tanta necessidade quando se trata de uma prova objetiva, ok? Quando se trata de uma prova objetiva. Ah, Rafael, a minha prova vai cair muito processo civil. Meus amigos, se vai cair processo civil, você tem que ter essa lei na ponta da sua cabeça. Tudo bem, pessoal? Eu não sou professor de processo civil, estou me atendo aqui apenas aos aspectos constitucionais, ok? Vamos lá, vamos continuar discorrendo sobre a natureza jurídica e trazendo mais explicações. Trata-se de ação constitucional, obviamente está previsto na Constituição, tal como o HC e a ação popular, né? De rito sumário especial, nós vimos a Lei 12.016/2009, que é a lei regulamentadora do mandado de segurança, tanto individual como coletivo, destinada à proteção de direito líquido e certo, eu já expliquei para vocês o que é direito líquido e certo, de pessoa física ou jurídica, não amparada por habeas corpus ou habeas data, a natureza subsidiária do mandado de segurança, ok? Veja, portanto, que nós estamos tratando o mandado de segurança, pessoal, como uma ação de natureza civil. O mandado de segurança é uma ação de natureza civil. Você deve falar assim, mas Rafael, então quer dizer que eu não posso utilizar o mandado de segurança em outras searas? Eu não posso usar um mandado de segurança na esfera penal, por exemplo? E aqui, olha como as coisas fazem sentido. Você pensa exatamente pela mesma lógica do habeas corpus. Eu falei para vocês que o habeas corpus é uma ação de natureza tipicamente penal, ok? Isso não obsta a sua utilização na área civil, isso não obsta a sua utilização ainda na fase pré-processual, como o inquérito policial. Da mesma maneira, o mandado de segurança é uma ação de natureza civil, mas você pode muito bem utilizar o mandado de segurança na natureza penal, inclusive na fase pré-processual. Nós não vimos trabalhando a respeito da doutrina restritiva do habeas corpus, desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. O STF vem falando o seguinte, o habeas corpus é só quando houver um risco concreto ou potencialmente concreto à liberdade de locomoção, certo? Para os casos em que você não tem risco concreto ou potencialmente concreto à liberdade de locomoção, envolvendo um direito tutelado como especial pelo Constituinte, você pode lançar a mão pela figura do mandado de segurança, ok? Então o mandado de segurança ele vem de uma certa maneira para cobrir, para substituir um vácuo que talvez tenha sido deixado a partir do momento em que se começou a adotar, que se começou a aprofundar na doutrina restritiva do habeas corpus, que é a doutrina vigente hoje, que por sua vez, a gente viu, substituiu a doutrina brasileira do habeas corpus. Ok, pessoal? Vamos ver mais algumas questões a respeito do mandado de segurança. Insisto para o fato de que, tal como o habeas corpus, o mandado de segurança pode ser preventivo ou reparatório, tudo bem? A gente viu lá que o habeas corpus pode ser preventivo, quando o risco ainda não se tiver materializado, ou pode ser repressivo ou posterior, quando o risco já se tiver materializado. Mandado de segurança, a mesma lógica, ok? Você tem um direito líquido e certo que está próximo de ser violado,
tudo bem, você entra com MS preventivo. Se tem o direito líquido certo que já foi violado, sem problema, você entra com MS reparatório, também conhecido como MS posterior. Ok, pessoal? Vamos ler mais alguma questão aqui. Ah, óbvio, né? Óbvio. Antes de ler alguns dispositivos, alguns posicionamentos jurisprudenciais que o examinador adora perguntar, esse ato que pode dar ensejo ao mandado de segurança pode ser tanto comissivo quanto omissivo. Vou repetir, o ato que pode dar ensejo ao mandado de segurança pode se dar tanto por ação, isto é, pode se dar tanto por uma conduta de fazer algo, como pode se dar também por uma omissão, isto é, uma conduta de não fazer algo. Uma outra característica a respeito do MS. Pessoal, só para a gente concluir aqui algumas nuances a respeito do mandado de segurança, chama sua atenção também para o prazo para o mandado de segurança. Olha, se é uma ação que envolve direito líquido e certo, se é uma ação que enseja um procedimento sumário, um rito sumário especial, você deve atentar para o prazo decadencial de 120 dias para o manejo do mandado de segurança. Ou seja, ocorreu uma violação ao seu direito líquido e certo, ok? É passível de impetração de mandado de segurança, impugnação por mandado de segurança. Olha, se o direito é líquido e certo, se há uma questão que enseja um procedimento especial, você tem que respeitar um prazo decadencial de 120 dias para ser utilizado o mandado de segurança. Ah, Rafael, passou 120 dias, quer dizer que agora eu perdi, eu não posso mais questionar isso judicialmente? Pode. Agora, se você deixou passar 120 dias, presume-se que o seu direito líquido e certo talvez não seja tão líquido e certo assim. Aí, nesse caso, você se utiliza, você lança a mão de uma ação ordinária comum. Aí você pega lá o novo Código de Processo Civil. Mais uma dica, tá bom? Chama a sua atenção que você deve conciliar o mandado de segurança com o novo Código de Processo Civil, ok? Nós temos um novo Código de Processo Civil aí, desde 2015 está na rua, foi um procedimento elaborado durante muito tempo, é a Lei 13.105 de 16 de março de 2015, teve um prazo de vacátio, né, de um ano. O novo Código de Processo Civil deve ser conciliado com a compreensão do Instituto do Mandado de Segurança. Ok, pessoal? Vamos agora, só para falar algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal que o examinador de concurso adora colocar. Olha aí, anotem aí a súmula número 101 do STF, súmula número 101 do Supremo Tribunal Federal, para você dar uma lida. Mandado de segurança não substitui a ação popular. Mandado de segurança não substitui a ação popular, súmula 101. Súmula número 269 do Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Também a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança. Súmula 266, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Ok, pessoal? Feito isso, já vamos pular para o nosso próximo right constitucional e eu gostaria de chamar muito a sua atenção aqui para a figura do mandado de injunção, pessoal. A figura do mandado de injunção. Eu vou ler para vocês o dispositivo constitucional e vou fazer algumas considerações. Você que está com a sua Constituição, pessoal, além da sua Constituição, fique sempre com a sua Constituição do lado, tá? Abram aí lá no seu buscador, peguem aí sempre lá do site do Planalto, a lei número 13.300/2016. Peguem aí a Lei 13.300/2016. A gente vai tentar conjugar aqui. Por que eu estou falando isso? Pessoal, mandado de injunção, eu vinha falando para vocês. Ó, eu venho falando para vocês. Todo right constitucional tem a sua lei regulamentadora. Todo right constitucional tem a sua lei regulamentadora. Havia um problema muito grande se tratando do mandado de injunção. Por quê? O mandado de injunção ele foi consagrado paradigmaticamente na Constituição de 88. Então essa é a primeira informação que eu trago para vocês. O MI foi trazido pela primeira vez ao nosso ordenamento pela Constituição de 1988. Só que ele não tinha a sua lei regulamentadora. É uma coisa muito interessante. O MI, olha como era paradoxal a coisa. O MI, ele pressupõe a regulamentação de omissões legislativas quanto à regulamentação de dispositivos constitucionais. Ou seja, você tem um dispositivo constitucional, esse dispositivo precisa de regulamentação, para você movimentar, fazer valer manualmente esse direito, você se utilizava o mandado de injunção. Mas o próprio instrumento do mandado de injunção não tinha sua lei regulamentadora, não tinha sua própria lei, a sua regulamentação infraconstitucional. Sabe aquela ideia da casa de ferreiro, espeto de pau? Aquela frase que a gente adota? É exatamente isso. O remédio constitucional destinado a sanar omissões legislativas infraconstitucionais
ele era por si só uma omissão legislativa infraconstitucional, porque não existia a lei regulamentadora. E se aplicava exatamente por isso ao mandado de injunção a lei do mandado de segurança no que coubesse, ok? Exatamente por conta dessa ausência de uma regulamentação do MI, e ele sempre valeu, independente da regulamentação ou não, tudo bem? Fundamental. Alguns autores chegam a falar, o mandado de injunção, até a lei regulamentadora dele, ele não podia ser utilizado. Negativo, ele sempre pôde ser utilizado, uma norma auto-aplicável. Mas enquanto não tinha uma lei própria, você adotava no que coubesse a lei do mandado de segurança. Agora isso acabou, você continua aplicando a lei do mandado de segurança apenas supletivamente, você também vai aplicar as normas do CPC, do novo CPC supletivamente, mas o mandado de injunção tem a sua própria lei regulamentadora, e é a lei número 13.300 de 2016. Pessoal, está despencando em concurso público. O examinador está perguntando texto de lei, da lei 13.300/2016. Sugiro que você dê uma lida, tá? Portanto, para todos os efeitos, o MI tem agora a sua lei regulamentadora. Vamos ler na Constituição, afinal, o que é esse mandado de injunção. Então, vamos sempre estudando com a lei 13.300, vamos fazendo as nossas considerações com a lei 13.300 e com o artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Olha o que diz: conceder-se-á mandado de injunção. Portanto, eu insisto que se trata de instrumento absolutamente paradigmático, trazido ao ordenamento brasileiro pela Constituição Federal de 1988. Ok? O mandado de injunção, ele foi criado em qual Constituição? Na Constituição de 88. A primeira Constituição que trouxe o mandado de injunção foi a nossa atual Constituição Federal, de 5 de outubro de 88. Primeira informação que eu trago para vocês. Então vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que há falta de norma regulamentadora. Dica fundamental. Olha como o direito constitucional se trata apenas de questão de entender e não de decorar. Quando a gente estuda a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, e a gente já estudou aqui pela classificação do professor José Afonso da Silva, a gente viu que existem as normas de eficácia plena, que carecem de regulamentação infraconstitucional. As normas de eficácia contida, que elas também valem como se norma de eficácia plena fossem, mas uma lei infraconstitucional pode restringir o âmbito do seu alcance, e a gente viu a respeito das normas de eficácia limitada, que elas, exatamente para que elas comecem a valer, segundo um posicionamento tradicional, elas precisam ser ativadas. Como ocorre essa ativação? Pela regulamentação do comando constitucional. O mandado de injunção serve exatamente para quê? Para ativar manualmente, ou ao menos para pedir, para postular-se que esse comando constitucional seja ativado via uma regulamentação, é como se o Poder Judiciário oferecesse uma alternativa à ausência de regulamentação, que deve ser feita prioritariamente, mas não exclusivamente, pelo Poder Legislativo. Uma maneira é o mandado de injunção, outra maneira é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que a gente vai estudar oportunamente. Eu não vou colocá-la aqui agora na jogada para a gente não confundir as coisas. O mandado de injunção é utilizado, portanto, para suprir a falta de norma regulamentadora. Trata-se, contudo, pessoal, mais uma dica, o examinador de concurso, principalmente se você está prestando provas de exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o examinador da OAB, ele costuma falar o seguinte, ó, o mandado de injunção, ele serve tanto para a falta da norma regulamentadora, como para a insuficiência da norma regulamentadora. Aí você fala assim, pô, eu li na Constituição que é só falta. Bom, se é só falta, então eu vou marcar isso como errado. E você acaba perdendo a questão de bobeira. Na verdade, pessoal, trata-se de clássico exemplo de situação em que o Constituinte disse menos do que queria dizer. Na verdade, não é falta de norma regulamentadora apenas, é falta ou insuficiência. É dizer, você vai poder lançar mão, você vai poder se utilizar do right constitucional, do mandado de injunção, tanto se não houver a norma regulamentadora, se houver uma omissão no que diz respeito à regulamentação, como também uma omissão total, como também se essa omissão for parcial. É dizer, muito embora exista a norma regulamentadora, ela não abranja todos os sujeitos possíveis ou ela não abranja todas as matérias possíveis, ok? Então o mandado de injunção, ele serve tanto para suprir uma omissão total como uma omissão parcial. Olha que interessante, pessoal, que o artigo 2º da Lei 13.300/2016, nada obstante o Constituinte tenha falado só a expressão falta, a lei do mandado de injunção veio e corrigiu isso, e nesse caso a lei do mandado de injunção está corretíssima. Olha o que diz o artigo 2º da lei do MI, a lei 13.300. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora
torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, ok? Vamos continuar lendo o artigo 5º, 171. Olha o tanto de informação que eu estou trazendo para vocês aqui. Considere-se AMI, mandado de injunção, sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável, ou seja, se muito embora existe a falta da norma regulamentadora, total ou parcial, isso não tornou inviável o exercício dos seus direitos, você não pode ser utilizado no AMI. É preciso que, essa é uma outra informação, a falta da norma regulamentadora prejudica o exercício dos seus direitos, ok? Então você tem que provar não só a falta da norma regulamentadora, mas você está provando também nesse right constitucional, quando você vai manejar o mandado de injunção, que a falta da regulamentadora, total ou parcial, está prejudicando o exercício de um direito seu, ok? Então você vai postular essencialmente um direito subjetivo. Não é um direito objetivo, é uma das diferenças que existe para ação direta de inconstitucionalidade de promissão. Na ação direta de inconstitucionalidade de promissão, você quer questionar o quê? Exatamente a falta da norma regulamentadora. É processo constitucional objetivo. Quando nós estamos no âmbito de mandado de injunção, não, você tem um direito subjetivo e você não consegue exercer esse direito subjetivo por conta da falta de norma regulamentadora. Vou dar um exemplo para vocês. Na data que nós estamos gravando essa aula, nós não temos uma regulamentação do direito de greve para a iniciativa pública. O servidor público tem direito de greve. Tem, é um direito que está consagrado constitucionalmente. Então, o que acontece? Deve perguntar, então, Rafael, então o servidor público ele não tem direito de greve? É óbvio que ele tem direito de greve. Sabe o que o Supremo tem mandado fazer via mandado de injunção? Mandando aplicar no que couber a lei de greve da iniciativa privada ao servidor público. Então, olha que interessante. O direito subjetivo do servidor público é o direito de greve. Você quer que regulamentar esse direito de greve? Olha, quem tem que regulamentar o direito de greve é o Poder Legislativo, pessoal. Só que quando o Poder Legislativo não regulamenta, você não pode deixar o servidor público ser um direito que é assegurado constitucionalmente. Então, impetra-se, maneja-se o mandado de injunção, e o Supremo Tribunal Federal, via mandado de injunção, falando, olha, considerando que o servidor público tem direito de greve, e esse é um direito subjetivo do servidor, e não existe a norma regulamentadora, bom, se a norma regulamentadora não existe, a gente manda aplicar no que couber a lei de greve da iniciativa privada, tudo bem? Isso nada mais é do que a finalidade de alcance do mandado de injunção. Vamos continuar lendo aqui. Consider-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ok, pessoal? Então ele visa sanar, o mandado de injunção visa sanar a crise de regulamentação em torno das normas constitucionais de eficácia e aplicabilidade limitada, e o procedimento é dado pela Lei 13.300/2016, que disciplina tanto o mandado de injunção individual como o mandado de injunção coletivo, ok, pessoal? Sugiro que você dê uma boa lida nessa Lei 13.300, porque tem caído essencialmente texto de lei. E para a gente finalizar nossa aula, vimos aqui o mandado de segurança individual, vimos o mandado de injunção, eu fiz algumas nuances que tanto se aplicam ao mandado de injunção individual como ao mandado de injunção coletivo. Trabalhamos na aula passada o habeas corpus e a ação popular. Queria concluir a nossa aula de hoje trabalhando a respeito do habeas data, pessoal. O habeas data que prevalece também, que é a inovação trazida pela nossa Constituição Federal de 88, ok? Prevalece, absolutamente prevalente o entendimento de que o habeas data é a inovação trazida pela Constituição de 88. Bom, se nós estamos seguindo a tendência de leis regulamentadoras, eu sugiro que você pegue a lei regulamentadora do habeas data, que é a Lei 9.000, deixa eu colocar aqui também, Lei 9.507/97, pessoal. Lei 9.507/97. Lei regulamentadora do mandato de segurança, Lei 2016/2009. Lei regulamentadora da ação popular, Lei 4717/65. Lei regulamentadora do habeas corpus, preferencialmente, prevalentemente, maciçamente, o Código de Processo Penal. Lei regulamentadora do habeas data, Lei 9.507/97. Lei 9.507/97. Vamos ler o dispositivo constitucional e vamos ver as situações passíveis de cabimento de habeas data. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 72 da Constituição. Artigo 5º, inciso 72 da Constituição, que de uma maneira prevalente, conforme eu falei, trouxe genuinamente o habeas data para o ordenamento constitucional brasileiro, desde a Constituição Federal de 1988. Portanto, olha o que se fala. Conceder-se-á habeas data. Letra A, pessoal.
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Vou repetir, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Dica fundamental para vocês. As hipóteses de manejo de habeas data são taxativas, pessoal. Vou repetir, hein? As hipóteses de manejo de habeas data são taxativas. Isso significa que as hipóteses de manejo de habeas data são apenas aquelas previstas pelo legislador. Você deve perguntar assim, mas Rafael, então são somente essas duas hipóteses do artigo 5º, inciso 72? A gente viu, linha A, a linha B. São somente essas duas hipóteses? E aqui tem uma pegadinha. Aqui tem uma pegadinha que o examinador, notadamente em provas de nível superior não jurídico, o examinador derruba o candidato e derruba bonito, pessoal. Sabe por quê? Porque a lei regulamentadora do habeas data, a lei 9.507, traz ainda uma terceira hipótese de manejo de habeas data. Artigo 7º, inciso 3º da lei 9.507. Olha só que interessante. A lei 9.507, ela reproduz em dois dispositivos, as duas situações passíveis de manejo de habeas data constantes lá do artigo 5º, inciso 72, as linhas A e B. Só que traz também uma terceira situação. E é aqui que o examinador derruba o candidato. Porque o candidato lembra o seguinte, ó, hipótese de manejo de habeas data é hipótese taxativa. Se é taxativa, são só aquelas duas hipóteses previstas na Constituição. Negativa, existe uma terceira hipótese prevista na lei regulamentadora do habeas data. Vamos ler o dispositivo, pessoal? Olha o que diz o artigo 7º da lei 9.507. Conceder-se a habeas data, mesma redação básica da Constituição Federal, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Mesma coisa que está falando a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 72, a linha A. Número 2. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Mesma coisa do artigo 5º, inciso 72, a linha B da Constituição. Olha a terceira hipótese, pessoal. Para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Vou ler mais uma vez, ok? Vou ler mais uma vez. E eu chamo a sua atenção, tá? O habeas data você deve conciliar a leitura dessa lei 9.507 também com o novo Código de Processo Civil. Novo CPC, vindo aí, muita gente assustada com o novo CPC, porque ele promove várias revisitações, não só no âmbito específico do processo civil, mas nas leis que utilizam o processo civil, o Código de Processo Civil, como legislação supletiva, subsidiária, complementar, tudo bem? Vou ler de novo o dispositivo, artigo 7º, inciso 3º. Uma terceira hipótese de habeas data, para a anotação dos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Preciso nem dizer que o seu examinador ele vai perguntar essa terceira hipótese. Quando cai sobre habeas data perguntando, costuma perguntar as hipóteses de cabimento de habeas data. Então, você parte da premissa que as hipóteses são taxativas, as duas constitucionais, mais essa terceira infraconstitucional. Ok? Vou repetir, tem essas duas hipóteses constitucionais e mais essa terceira hipótese infraconstitucional. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos aqui a nossa análise sobre remédios constitucionais. É óbvio que não dá para exaurir a temática, é muita coisa, daria para a gente trabalhar horas e horas e horas sobre cada um dos remédios constitucionais, mas se a gente ir pegando os macetes, digamos assim, os atalhos que podem aparecer no seu concurso público, a gente consegue maximizar os nossos estudos. Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até breve.